Naruto não explicou tudo. Ele só mencionou a parte relacionada ao seu pai. Minato, mesmo depois da morte, ele continua se esforçando. Suspirou Jiraiya suavemente. Naruto, quais são seus planos para agora? Você continuará buscando o Shinigami e a Terra Pura, ou? Naruto pensou por um momento. Vou encontrar um lugar adequado para ficar por um tempo. Tive algumas ideias novas e pretendo testá-las. Assim que as confirmar, continuarei minha jornada. Talvez eu vá para a Terra do Relâmpago. Ainda há aquele problema que meu pai mencionou que precisa ser resolvido. A técnica do selo da morte do ceifador que ele recebeu de seu pai requer mais pesquisas. O método de Orochimaru também precisa ser verificado quanto à sua autenticidade. Quanto ao selo dos 4 símbolos, ele agora tem a chave, para que possa descobrir como liberar as 9 caudas de seu corpo sem se machucar. Isso foi algo que ele prometeu a ele uma vez. Quanto às cachoeiras da verdade, ele não tem pressa. A Zanpakuto é a personificação da força interior. O treinamento para Bankai na Sociedade das Almas deve produzir um efeito semelhante. Agora que ele desenvolveu completamente o poder das 9 caudas, é hora de trilhar o caminho que todo capitão deve trilhar. Jiraiya ponderou. A Terra do Relâmpago, hein? Aquele país. Tenha cuidado quando for lá. Há algo errado com a Terra do Relâmpago? Naruto perguntou. Jiraiya falou com cautela. A Vila das Nuvens é uma vila muito combativa. Eles são ousados e altamente capazes. Você precisa ter cuidado. Se eles o encontrarem na Terra do Relâmpago, podem tomar medidas contra você. Eles já alcançaram algumas conquistas notáveis. Naruto assentiu levemente, imperturbável, e falou calmamente. Vamos torcer para que eles sejam fortes o suficiente para suportar as consequências. Jiraiya ficou surpreso. A confiança nas palavras de Naruto o lembrou mais uma vez de que o garoto loiro à sua frente já havia se tornado uma figura que todo mundo ninja precisava admirar. Ele assentiu e o convidou para uma refeição. Naquela noite, eles se hospedaram em uma pousada na cidade. Naruto e Karin estavam estudando técnicas de selamento em seu quarto, enquanto Jiraiya disse que queria dormir cedo. Mas logo depois, eles o sentiram saindo sorrateiramente pela janela e indo direto para o único izakaya da cidade. Já era tarde da noite quando Naruto finalmente voltou para o quarto para dormir. Quando acordou novamente, um aroma familiar de íris preencheu o ar. Teria ele retornado ao alojamento da 7ª Divisão? Abriu os olhos e sentou-se na cama. Parece que chegamos à Sociedade das Almas. O 9 Caudas notou a mudança no ambiente e falou suavemente. Após ser parcialmente libertado, não resistiu mais à comunicação. Naruto assentiu. Este lugar não é ruim, disse o 9 Caudas com uma expectativa contida. Acho que você poderia treinar com aquele cachorro grande de novo. As habilidades dele parecem muito boas. Naruto sorriu. Ele conseguia entender o que a 9 Caudas significava. No mundo ninja, com aqueles bichos cauda hostis por perto, sua mera aparição causaria comoção devido ao seu tamanho enorme, tornando-a inadequada para aparecer. Mas na Sociedade das Almas, as pessoas aqui não têm a mesma visão hostil das bichos cauda. Além disso, a aparição da 9 Caudas seria vista apenas como a libertação do Capitão Uzumaki, sem causar qualquer inimizade. É um bom lugar para se esticar. No entanto, desculpe, 9 Caudas, mas receio que você não possa ser totalmente libertado ainda. Naruto falou suavemente, balançando a cabeça. O 9 Caudas congelou, ligeiramente irritado. O que ele quis dizer? Sem alongamento, Naruto o tranquilizou. Você se lembra daquela noite em que Hirako, Shinji e os outros tiveram um incidente? Havia um inimigo que você sentiu, mas eu não consegui detectar. O 9 Caudas lembrou. Naquela época, eu não consegui entender que tipo de habilidade era, continuou Naruto. Mas quando lutei contra aquele cara chamado Uchiha Itachi no país dos redemoinhos, o genjutsu dele era extraordinário. Se não fosse por você, eu estaria em sérios apuros. O 9 Caudas assentiu. A menção de Uchiha trouxe à mente o Sharingan e aqueles homens profundamente irritantes. Esses pensamentos se manifestaram fisicamente,
fazendo-o mostrar os dentes e balançar a cabeça em desgosto. Então, eu estava me perguntando se aquilo que me cegou poderia ser algum tipo de habilidade de Genjutsu. Naruto refletiu. Ela enganou meus sentidos, me impedindo de detectar aquele inimigo. A Nove Caudas parecia estar pensando. Naruto ajustou sua postura sentada e levantou uma nova questão. Mas sempre estivemos juntos, e nossos sentidos estão quase conectados. Por que eu fui afetado por aquele Genjutsu, e você não? O Nove Caudas, tendo acabado de experimentar um pouco de liberdade, imediatamente conectou os pontos. São os olhos. A diferença entre ver e não ver. Ou é o chakra. Eu sempre estive dentro de você. Então o chakra daquele cara não me afetou, assim como o Genjutsu daquele Uchiha. A maior diferença em capacidade sensorial entre ele e Naruto eram os olhos. Não parece ser uma questão de energia espiritual. Naruto balançou a cabeça, entendendo o ponto da Nove Caudas. Quando você é liberado, sua energia espiritual também se manifesta. Naquele dia, eu conquistei minha Shikai. Estou mais inclinado a pensar que são os olhos. Justamente porque eu podia ver e confiar nos meus próprios olhos, eu fui enganado. O Nove Caudas ficou frustrado. Então, ainda não posso sair por enquanto. Porque sempre tem uma pessoa tão chata por perto. Você sentiu a energia espiritual deles? Naruto perguntou. O Nove Caudas balançou a cabeça, com um tom um tanto sombrio. Falando nisso, quando você foi ao mundo real para um enterro de alma e estava lutando contra aquelas criaturas chamadas Olos, senti uma presença muito poderosa por perto, a cerca de 100 metros. Naruto ficou atordoado. O mundo real, enterro da alma. Foi quando eu tinha acabado de me formar na Academia de Artes Espirituais Shio. Naquela época, mesmo que eu ainda não tivesse desbloqueado a Shura, e minha capacidade sensorial não fosse tão forte quanto é agora, eu ainda deveria ter sido capaz de notar uma presença poderosa tão perto. Ou será que, desde então, já fui enganado por uma ilusão? O Nove Caudas continuou. Senti essa presença novamente quando você estava no Gotei 13 e foi convidado para a Academia de Artes Espirituais Shin'o para fazer um discurso para os novos alunos. O coração de Naruto deu um pulo. Um discurso para os novos alunos da Academia de Artes Espirituais Shio. Uma imagem imediatamente surgiu em sua mente. Um homem gentil e maduro, usando óculos de aro preto. Suzuki Aizen. Ele também estava lá naquela época. O aviso de Yoruichi, ecoando através do tempo, ressoou em seus ouvidos novamente. Cuidado com Suzuki Aizen. Será que pode ser ele mesmo? Uma pessoa tão gentil e confiável, não parecia alguém que faria tais coisas. E se foi ele? Quando e como ele lançou a ilusão? Nove Caudas, você já adivinhou? Perguntou Naruto. Naruto suspirou. Yoruichi já tinha me avisado para tomar cuidado com Suzuki Aizen. Ele também estava presente na Academia de Artes Espirituais Shio naquela época. Agora, começo a suspeitar que realmente pode ter sido ele. Nove Caudas, vou ter que incomodá-lo por um tempo. Se realmente for por causa dos seus olhos hipnóticos, você pode ser o único que não foi afetado por essa ilusão. Certifique-se de continuar imune a isso. Relutantemente, o Nove Caudas concordou. Entendido. Naruto saiu da cama, vestiu roupas novas e saiu do dormitório em direção ao seu escritório. Ao longo do caminho, membros do esquadrão e oficiais o cumprimentaram. Bom dia, Capitão Uzumaki. Saudações, Capitão Uzumaki. Ao ouvir seus cumprimentos alegres, Naruto sorriu e assentiu em resposta, sentindo-se muito melhor. Assim que ele chegou à porta do seu escritório. Capitão Uzumaki, acordando tão tarde, com um pouco de preguiça, hein? Um homem, também usando um auri de capitão, com padrões pretos e brancos pintados no rosto, obscurecendo completamente suas feições, estava parado na porta de seu escritório. Ele sorriu, pensando estar sendo amigável. Ele era um conhecido, o antigo terceiro assento da 12ª Divisão e atual capitão da 12ª Divisão, Kurotsushi Mayuri. O que o traz aqui, Capitão Kurotsushi? Naruto perguntou educadamente. Tendo lidado com Orochimaru antes,
Ele tinha alguma experiência em lidar com esses cientistas um tanto perturbados. É uma pena que Urahara tenha desertado, começou Mayuri. Não tive a chance de estudá-lo, nem ao Shinigami que passaram pela holovicação. Claro, há também sua colaboração com ele. Naruto olhou para ele, em silêncio. Mayuri, impassível, continuou. Não tive a chance de cumprimentá-lo quando assumi. Estou revisando a pesquisa que Urahara deixou. Mas infelizmente, todas as partes relacionadas a você foram destruídas por ele, não deixando nada para trás. Ele fez uma pausa e estendeu a mão. Embora Urahara tenha me chamado de segundo maior gênio depois dele, não acho que eu seja menos talentoso do que ele. Tudo o que ele pôde fazer, eu também posso fazer. Então, Capitão Uzumaki, vamos colaborar. Naruto não apertou sua mão. Em vez disso, sua pressão espiritual irrompeu, avassaladora e destruindo tudo em seu caminho. Se você quer demonstrar sinceridade, guarde o que estiver segurando antes de conversarmos. O capitão Urahara jamais usaria um truque tão óbvio e grosseiro para testar outro capitão. Mayuri sorriu, com os olhos ardendo de excitação enquanto retirava a mão. Como esperado de um homem que Urahara tanto estimava. A pressão espiritual de Naruto foi neutralizada, sem esforço por ele. Este homem, que também havia sido promovido de terceiro para capitão, estava de fato qualificado para a função. Quanto à colaboração, disse Naruto suavemente, gênios como o capitão Urahara são raros. Primeiro terei que avaliar suas capacidades. Se você é realmente o segundo em relação a ele, ou apenas uma pedrinha insignificante. Mayuri deu um sorriso largo. Tal descrição é bastante desagradável. Capitão Uzumaki, não sou menos capaz que ele. Naruto entrou em seu escritório e anotou a técnica de invocação em algumas folhas de papel. Vamos usar isso para testar suas habilidades. Mayuri se inclinou para olhar. Que técnica peculiar. Completamente diferente do que. Uma técnica envolvendo o espaço, disse Naruto sucintamente. Espero que você consiga alguns resultados. Mayuri pegou os papéis. Parece interessante. Mas ainda espero assumir os projetos de pesquisa de Urahara o mais rápido possível. Estou mais interessado em você, Capitão Uzumaki. Kurotsuchi Mayuri não fez nenhuma tentativa de esconder a ganância em seus olhos. Na verdade, ele não tinha ideia clara do que tornava Naruto tão especial. No entanto, Urahara Kizuki recusou repetidamente seus pedidos para participar da pesquisa sobre Naruto, guardando-a com extrema vigilância. Mesmo durante o período caótico de sua fuga, Urahara não se esqueceu de apagar todos os dados da pesquisa relacionados a Naruto. Apenas alguns resultados que já haviam sido relatados e não puderam ser apagados permaneceram. Por exemplo, Jigai e Jigai tipo 2. Essas eram coisas que o deixavam surpreso. Ele conseguia entender o primeiro. Não importava o quão impressionante fosse, ainda era baseado na tecnologia tradicional Shinigami, servindo como um recipiente para conter almas enfraquecidas, criado em resposta ao incidente de desaparecimento de almas, para acomodar aquelas almas que poderiam ter desaparecido devido à fraqueza extrema. Mas o último, ele refletiu sobre isso durante anos, mas nunca entendeu completamente. O Jigai tipo 2 era quase como um dispositivo que rompia as fronteiras entre o corpo físico e o corpo espiritual. Um Shinigami que o atingisse não ficaria completamente isolado de Reishi como um Jigai normal, e poderia até usar poder espiritual dentro dele. Entretanto, essa tecnologia não era madura o suficiente e não conseguia sustentar uma alma muito poderosa. Kurotsuchi Mayuri o testou pessoalmente. Ao entrar no Jigai tipo 2, ele imediatamente explodiu com um estrondo. Até mesmo a pressão espiritual de um tenente o destruiria facilmente. Apenas os oficiais de patente mais baixa e os soldados comuns abaixo deles podiam usá-lo. Além disso, enquanto o utilizassem, não poderiam ativar Shikai ou realizar Kido acima do nível 20, ou os Jigai seriam sobrecarregados. Ao longo dos anos, Kurotsuchi Mayuri tentou melhorar o Jigai tipo 2, mas a tecnologia envolvida era totalmente diferente das técnicas de Shinigami que ele havia estudado e pesquisado, resultando em pouco progresso.
Foi durante esse tempo que ele pensou em Uzumaki e Naruto. Talvez essa tecnologia estivesse relacionada a esse jovem capitão, que conseguia derrotar os usuários de Bankai apenas com seu Shikai. Naruto manteve um sorriso educado ao se despedir de Kurotsushi Mayuri. Depois de cuidar de seus negócios, ele retornou ao seu escritório e começou a estudar o selo da morte do ceifador e o selo dos 4 símbolos. Ele já havia estudado o Jutsu de invocação. Foi realmente uma técnica inteligente, mas envolvia apenas o mesmo espaço, o que significa que permitia o transporte de objetos dentro do mesmo espaço. Era ainda inferior à tecnologia do Senkaimon. Pelo menos o Senkaimon envolvia o transporte entre 2 espaços. Entregar essa técnica a Kurotsushi Mayuri era ver o que um cientista mais especializado do que ele poderia descobrir. Poucos dias depois, num bar no Seireitei. Naruto, você quer aprender Bankai? Kyoraku Shunsui largou o copo de sake e avaliou Naruto. Tão cedo. Shiba Ishin, sentado à mesma mesa, tomou um gole de sua bebida. Naruto é capitão agora. Não é natural para ele aprender Bankai? Não há nada de surpreendente nisso. Kyoraku Shunsui balançou a cabeça, mas não disse nada. Shiba Ishin não entendeu. A situação de Naruto era completamente diferente da de um Shinigami comum. Normalmente, um Shinigami domina completamente o Shikai depois de aprender o nome de sua Zanpakuto. Mas no caso de Naruto, o que ele provavelmente descobriu foi um nome falso. Embora fosse um nome falso, ele ainda não havia dominado completamente seu poder. Aprendendo Bankai, neste momento. Tenho me dado muito bem com ele ultimamente, e dominei completamente o Shikai, disse Naruto enquanto bebia suco. Ele não gostava do gosto de álcool. Embora ele ainda não tenha me dito o nome, provavelmente é só um pouco teimoso. Bankai é apenas uma compreensão mais profunda da Zanpakuto de alguém, não é? O processo de aprendizado pode me ajudar a me reconciliar completamente com isso. Kyoraku Shunsui acenou com a cabeça. Entendo. Então, tio Shunsui, por favor, me ensine a aprender Bankai. Naruto pediu respeitosamente. Kyoraku Shunsui se curvou sobre a mesa. Por que vir até mim para algo assim? Jushiro também seria uma ótima escolha. O capitão Kitaki não está se sentindo bem. Naruto sorriu. E o tio Shunsui parece muito saudável. Kyoraku Shunsui inclinou a cabeça. Eu também estou doente. Desde que Lisa foi embora, meu corpo dói sempre que estou ocupado. Naruto viu uma oportunidade. Minhas habilidades de cura são muito boas. Enquanto você me ensina Bankai, eu posso tratar sua doença, tio Shunsui. Kyoraku Shunsui enterrou a cabeça na mesa. Falando nisso, aquele garoto da família Kushiki parece já ter começado o treinamento para Bankai. Shiba Ishin encarou Kyoraku Shunsui. E parece que o pequeno tenente da 5ª divisão também está se preparando para o treinamento da Bankai. Kyoraku Shunsui levantou uma sobrancelha. Tantas pessoas ultimamente. Os jovens estão crescendo. Quem é o professor de Kushiki? Shiba Ishin respondeu. Claro, é o capitão Kushiki Jinrei. Kyoraku Shunsui imediatamente se endireitou e olhou para Naruto, falando solenemente. Então, Naruto, você deveria procurar o capitão Kushiki Jinrei. Se ele ensina uma pessoa ou duas, tanto faz para ele. O treinamento para uma Bankai de lâmina dupla não é muito diferente daquele para uma Bankai de lâmina única. Se bem me lembro, seu relacionamento com o terceiro assento de Kushiki não é tão ruim, certo? O capitão Kushiki Jinrei é um capitão muito confiável. Ele certamente estará à altura da tarefa. Naruto suspirou. Tio Shunsui, não é de se admirar que o capitão comandante sempre enfatize para não aprender com você quando me vê. Kyoraku Shunsui riu muito. Não havia nada de errado em buscar orientação de Kushiki Jinrei. Naruto tinha uma impressão bastante positiva da família Kushiki. Embora ostentassem o título de nobreza e se comportassem com estrita formalidade, não possuíam o ar arrogante de superioridade visto no clã Tsunayashiro. No dia seguinte, ele visitou o capitão Kushiki Jinrei e acertou o cronograma de treinamento com ele. Quando o dia chegou,
Do lado de fora do quartel da 6ª Divisão, Naruto encontrou 2 indivíduos inesperados. Vestidos como capitães. Assim como ele, eles usavam o Shihakus preto com um auri de capitão por cima. Suki, Sajin. Naruto os cumprimentou, olhando para as 2 pessoas que eles trouxeram. O que é isso? Aizen respondeu com um sorriso, chamando o Shinigami atrás dele para se aproximar. Jin também está prestes a começar seu treinamento de Bankai. Inicialmente, eu planejava ensiná-lo eu mesmo. Mas eu sou o capitão da 5ª Divisão, e Jin é meu tenente. Se nós 2 formos treinar, não haverá ninguém para cuidar dos assuntos da divisão. Felizmente, ouvi dizer que o capitão Kushiki está ensinando Bankai ao 3º assento Kushiki Byakuya, e você também treinará com ele. Então, descaradamente, pedi ao capitão Kushiki que acolhesse Jin também. Ishimaru Jin o cumprimentou respeitosamente. Capitão Naruto. Naruto assentiu. O olho da mente de Kagura foi ativado no momento em que ele os viu, confirmando que o que Aizen disse era verdade. Komamura Sajin assentiu com um tom sério. Compartilhe os mesmos pensamentos do capitão Aizen. Meu amigo, o tenente da 9ª Divisão, Sen Kanami, também está se preparando para treinar para seu Bankai. Não seria justo que o capitão e o tenente se ausentassem de suas funções, negligenciando os assuntos da divisão. Isso seria altamente irresponsável. Então, eu o confiei ao capitão Kushiki. Com um gesto, o Shinigami ao lado dele deu um passo à frente e se curvou em saudação. O olhar de Naruto permaneceu em seu rosto. Ele usava óculos peculiares, diferentes dos que normalmente usa. Não eram transparentes e pareciam obstruir completamente sua visão. Percebendo o olhar de Naruto, Komamura Sajin o apresentou com um toque de orgulho. Kanami é diferente dos outros Shinigami. Ele nasceu com problemas de visão. Apesar dessa limitação física, ele trabalhou incansavelmente. Ele atingiu um nível que a maioria dos Shinigamis acha difícil de atingir. Um homem cego. Naruto inicialmente queria observar se algo estava balançando atrás de Komamura Sajin, mas ao ouvir as palavras visão prejudicada, ele não conseguiu desviar os olhos do visor de Tsen Kanami. Ele se conteve para não mostrar nenhuma expressão no rosto, sorrindo enquanto perguntava a Tsen Kanami: seus olhos não conseguem ver, e curar Kido não pode curá-lo. Tsen Kanami respondeu respeitosamente: obrigado pela preocupação, Capitão Uzumaki. Já visitei a 4ª Divisão antes, mas defeitos congênitos não podem ser curados por Kido. É mesmo. Naruto o elogiou. Essa é uma perseverança realmente notável. O olho da mente de Kagura confirmou que essa pessoa não estava mentindo. Ser cego era de fato um fato. Enquanto conversavam, Kushiki Byakuya saiu do alojamento da divisão, dizendo educadamente: capitães, tenentes, o capitão Kushiki está pronto. Por favor, sigam-me para dentro. Aizen sorriu e recusou, falando suavemente: eu não vou entrar. Por favor, transmita minhas saudações ao capitão Kushiki em meu nome. 3º assento Kushiki. Byakuya retribuiu o gesto. Komamura Sajin fez a mesma escolha. Ainda havia muitos assuntos a serem resolvidos dentro de sua divisão. Byakuya liderou aqueles que iriam treinar em Bankai para os quartéis da 6ª Divisão. Aizen observava as costas deles, especialmente a do jovem loiro, seus óculos refletindo a luz, escondendo sua expressão. Que poder era aquele fluindo dentro de Naruto, agora mesmo? Não era uma busca por pressão espiritual. Parecia mais como algo que estava olhando mais profundamente para a mente. E sua reação quando soube que Tsen Kanami era cego. Como esperado, Naruto-kun notou algo, assim como Iraku Shinji. Parece ter sido uma decisão sábia convidar Tsen e Jin para participar. Capitão Aizen, há algo errado? Perguntou Komamura Sajin. Aizen balançou a cabeça com um leve sorriso. Eu só estava me sentindo um pouco sentimental. Conheci Naruto-kun há 20 anos, quando ele era apenas um estudante na Academia Shio. Agora, ele se tornou um capitão extraordinário. Quando dominar o Bankai, provavelmente nos superará completamente. Mencionar Naruto abriu as comportas para Komamura Sajin. De fato, o capitão Naruto é realmente excepcional.
Se não fosse por ele, eu ainda poderia ficar preso na forma tangível por muito tempo. Aizen repetiu gentilmente suas palavras, conversando e rindo enquanto voltavam para suas respectivas divisões. O vínculo entre os capitães da 5ª e 9ª divisões se aprofundou naquele momento. No campo de treinamento da 6ª divisão, de frente para os 4 indivíduos de alturas variadas à sua frente, o capitão Kushiki Jinhei coçou a barba, sorrindo satisfeito. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria ensinando tantos alunos ao mesmo tempo. O treinamento Bankai é realmente difícil, mas em outro sentido, também é simples. Já que sua pressão espiritual é suficiente, significa que você já atingiu o limiar. Kushiki Jinhei desembainhou sua espada. O Shikai é o reconhecimento do poder interior de cada um. O Bankai é o verdadeiro domínio desse poder interior. Ele olhou para as 4 pessoas à sua frente e disse calmamente: cada espada tem uma característica diferente, mas os passos iniciais são os mesmos. Isso é materializar o Zanpakuto e então subjugá-lo. Eu já entendo a situação do Byakuya. Ele olhou para os outros 3. Até onde vocês 3 chegaram? Ishimaru Jin levantou a mão, sorrindo, e perguntou: posso perguntar o que significa materializar? Refere-se a ver a verdadeira forma da Zanpakuto no mundo interior. Naruto também parecia confuso. Kushiki Jinhei balançou a cabeça. Claro que não. Materializar significa que, ao conversar com o espírito Zanpakuto, não precisamos entrar no mundo interior. Em vez disso, invocamos o espírito para o nosso mundo. Naruto ficou atordoado. Invocando a espada para o mundo real, isso é algo que realmente pode ser feito. Ishimaru Jin ergueu sua própria espada. Kushiki Jinhei continuou suavemente. Claro que pode. Ele olhou para Naruto e depois para Ishimaru Jin. Esses 2 prodígios parecem ter vindo de Rukongai. Quanto ao tenente da 9ª divisão, Senkanami, ele não tinha ouvido falar muito dele antes, mas provavelmente também era de Rukongai. Depois de pensar por um momento, ele continuou: há algumas coisas que você talvez nunca tenha ouvido falar. Você sabe a diferença entre Heiatsu e Heiryoku? Naruto e os outros balançaram a cabeça. Os termos Heiatsu e Heiryoku não eram desconhecidos. O último era mais comum, enquanto o primeiro era algo que só tinham ouvido falar durante a admissão ou ao se tornarem capitães. Mas a diferença exata entre eles não era explicada claramente nos livros didáticos da Academia Shio. Heiatsu é o termo mais usado atualmente, explicou Kushiki Jinhei. Ele mede o poder espiritual de uma pessoa. Heiryoku, por outro lado, mede a densidade das partículas espirituais. A razão pela qual o Heiryoku de 3ª classe é definido como padrão para capitães é justamente porque a densidade de partículas espirituais no Heiryoku de 3ª classe atinge um ponto crítico, levando a uma mudança qualitativa. Naruto parecia imerso em pensamentos. Ele já havia aprendido sobre os 3 estados da matéria com Urahara Kizuki. Ouvindo a explicação de Kushiki Jinhei, ele conectou os pontos. Então, a razão pela qual o Heiryoku é testado na admissão é que é preciso uma densidade de partículas espirituais de 12º nível para se tornar um Shinigami. Nesse caso, poderia ser entendido assim: aqueles cujo poder espiritual está fora do 12º nível o possuem em estado gasoso. Dentro do 12º nível ele é líquido e acima da 3ª classe ele é sólido. Então, não duvidem de si mesmos. Todos vocês têm esse potencial, continuou Kushiki Jinhei gentilmente. Mas também estejam preparados. Mesmo sendo todos gênios, vai levar muito tempo. Byakuya vem treinando comigo há meio ano e ainda nem cruzou o limite. Kushiki Byakuya abaixou a cabeça. Kushiki Jinhei continuou explicando o método de materialização. Parecia simples. Usar o Heiryoku para dar forma a Zanpakuto no mundo real. Parecia algo que Urahara Kizuki e Kurotsushi Mayuri inventariam. Entretanto, quanto mais Naruto ouvia, mais sua testa se franzia. Ele pensava que o Bankai do Zanpakuto era uma introspecção ainda maior do eu interior.
Ele esperava usar essa oportunidade para completar a etapa final da técnica deixada por seu pai. Superar a escuridão dentro de si e do Nove Caudas enquanto treinava para Bankai. Mas ele não esperava que o lançamento final do Zanpakuto estivesse relacionado ao mundo real. Seu relacionamento com o Nove Caudas era diferente do relacionamento usual entre um Shinigami e seu Zanpakuto. Embora um dos selos dos 4 símbolos tenha sido desfeito, ainda havia outro selo dos 4 símbolos em seu corpo, aprisionando a Nove Caudas e a ele mesmo. Os aposentos da 6ª divisão estão disponíveis para todos vocês usarem livremente. Sorriu Kushiki Jinhei. Já disse o suficiente. Agora vamos começar. Blade Zen é uma habilidade que os Shinigamis devem treinar continuamente. Este também é o primeiro passo em direção ao Bankai. Naruto entrou em seu mundo interior. Nove Caudas, você ouviu isso? Claro, respondeu Nove Caudas com alguma expectativa. Isso significa que posso usar esse método para escapar. Naruto balançou a cabeça. Não tenho certeza, mas podemos tentar. Nove Caudas não se conteve mais. Farei o meu melhor para cooperar com você. Os dois, um humano e uma raposa, começaram a tentativa. Mas a materialização, como disse Kushiki Jinhei, era de fato muito difícil. Embora o poder da Nove Caudas pudesse deixar o corpo de Naruto sem problemas, sempre havia uma barreira que o impedia de se materializar completamente na realidade. Naruto não conseguiu determinar se isso se devia a uma falha na materialização ou à interferência do selo dos 4 símbolos. O progresso dos outros também não estava indo bem. Não havia o menor sinal de materialização. Até o anoitecer, Kushiki Jinhei os lembrou de parar e descansar, dizendo que não havia sentido em ficar ansioso com o treinamento de Bankai, pois apressar o treinamento só atrasaria o progresso. Naruto os tratou, e eles encontraram o izakaya em Seireitei. Todos tinham a mesma idade, então não havia barreiras na conversa. Sen Kanami parecia um adulto, mas era apenas 100 anos mais velho que Naruto, e a diferença de idade com Byakuya e Jin não era tão significativa. Depois de uma refeição satisfatória, cada um retornou para sua respectiva divisão. Naruto sentou-se no telhado do quartel do esquadrão, olhando para a lua. Ele estava pensando em materialização. Ele também estava pensando em Sen Kanami. Sen Kanami se juntou ao Gotei 13 muito antes de mim, disse Naruto para Nove Caudas. Sua primeira impressão de Sen Kanami não foi ruim. Qualquer um que pudesse ser amigo de um cachorro grande não poderia ter más intenções, certo? Durante a conversa no izakaya, embora Tsen fosse ainda mais silencioso que Byakuya, suas palavras ocasionais soavam corretas e confiáveis. Mas ele era realmente um pouco peculiar. Nove Caudas assentiu. O talento dele é um pouco menor que o de vocês 3, pirralhos. Não estou falando de talento. Naruto balançou a cabeça. Você se lembra da nossa especulação inicial? Nove Caudas fez uma pausa, lembrando-se. Você quer dizer o palpite sobre a habilidade daquele inimigo invisível, que a ilusão dele requer os 2 olhos para enxergar. Sen Kanami era deficiente visual. Ele não conseguia enxergar. Naruto assentiu levemente. Sim, mas se for realmente esse o caso, então o vice-capitão Tozen não seria o contra-ataque perfeito para esse inimigo. Nove Caudas ficou animado. Você está planejando levá-lo para encontrar aquela pessoa. Ele se juntou ao Gotei 13 muito antes de mim, repetiu Naruto. Eu já o notei. Esse inimigo invisível se importaria ainda mais com os cegos do que nós. Ele realmente não notaria. Esse inimigo invisível era uma pessoa extremamente ousada e imprudente. Em nome da holovicação, ele até ousou atacar vários capitães e vice-capitães. Naruto não acreditava que se aquela pessoa soubesse que alguém poderia não ser afetado por sua habilidade, ele simplesmente deixaria passar e não tentaria resolver o problema. A menos que houvesse 2 possibilidades. Ou essa habilidade não exigia a visão para ser eficaz, ou ele já havia lidado com o problema. Ele está na 9ª divisão, acrescentou Nove Caudas. Agora ele é o vice-capitão.
mas provavelmente também não estava em uma posição inferior na 9ª divisão antes. 9 Caldas lembrava-se claramente. O primeiro incidente aconteceu com Muguruma Kensei e sua 9ª divisão. Vou pedir para Jinemon preparar os arquivos, disse Naruto, levantando-se e saltando para baixo. Em menos de 3 horas, os arquivos estavam sobre a mesa, contendo registros das missões da 9ª divisão daquela época. Naruto folheou-os. Enquanto lia o registro da missão daquele dia, suas pupilas dilataram. 12 anos atrás, Senkanami ainda era o 5º quartel-general da 9ª divisão. Ele de fato atuava ao lado de Muguruma Kensei, alocado no local em Hokongai onde almas estavam desaparecendo. E naquela noite, a 9ª divisão sofreu pesadas baixas, com quase 30 membros mortos, incluindo muitos oficiais efetivos, como os da 3ª e 4ª sede. Apenas 3 pessoas sobreviveram. O capitão, Muguruma Kensei, e o vice-capitão, Kuna Mashiro, fugiram. Apenas Senkanami permaneceu na 9ª divisão. Isso naturalmente chamou a atenção de Kyoraku Shunsui, que era responsável por investigar o assunto. Mas após interrogatório, ele foi considerado completamente inocente. Senkanami afirmou que, naquela noite, havia sido enviado em patrulha pelo capitão. Quando retornou, a área já estava repleta de cadáveres dos membros da 9ª divisão, e o capitão e o vice-capitão não estavam em lugar nenhum. Quanto a qualquer outra coisa, ele não havia encontrado nada. A 8ª divisão coletou vestígios e confirmou que sua declaração era verdadeira. Por conta disso, ele foi inocentado de qualquer suspeita e rapidamente liberado, chegando a se tornar vice-capitão da 9ª divisão. Afinal, ele era o único oficial de alta patente ainda em serviço. Tantas pessoas morreram, e ele foi o único que sobreviveu, murmurou 9 Caldas. Isso é muito suspeito. Depois de analisar os arquivos, Naruto agora tinha 2 teorias. Primeiro, que o inimigo invisível é, na verdade, o próprio Senkanami. Uma pessoa cega cuja habilidade de Zanpakuto atinge aqueles que têm visão parece bastante plausível. Ou, como se pensou inicialmente, o inimigo invisível já recrutou Senkanami, transformando o problema em um ativo. Quartos da 9ª divisão. Suzuki Aizen caminhou com Ishimaru Jin, mas, sem exceção, nem mesmo os membros do esquadrão que passaram por eles notaram sua presença. Nos aposentos do vice-capitão, a porta foi aberta. Senkanami se levantou. Sentindo a leve presença da pessoa que entrou, ele imediatamente cumprimentou. Aizen-sama. Sen, acabei de receber uma notícia, sorriu Aizen. Naruto-kun recuperou os arquivos da missão daquele período da 9ª divisão. Sen ficou surpreso. Parece que ele notou você. Aizen caminhou até a parede, abriu uma janela muito fechada e olhou para a lua. Mesmo que seja apenas por reflexo, ainda é luz. Não é muito poderoso, mas o suficiente para vislumbrar algumas coisas escondidas. Sen ajoelhou-se, admitindo sinceramente seu erro. Foi meu descuido que despertou a suspeita do capitão Uzumaki. Ele refletiu cuidadosamente sobre suas ações. Parecia que ele não havia dito nada na frente do capitão que pudesse levantar dúvidas. Não, a culpa não é sua. Aizen balançou a cabeça. Naruto-kun é uma pessoa muito interessante. Ele guarda muitos segredos. E sempre consegue produzir coisas estranhas e peculiares. Por exemplo, as correntes de ouro que subjugaram vários capitães Olovier. E então, o poder quase imperceptível que o testou hoje. Aizen se virou e falou suavemente. Ele parece possuir a habilidade de perscrutar o coração das pessoas. Você não percebeu. Ser descoberta por ele não é culpa sua. Ele olhou para Tsen. Naruto-kun ainda estava investigando essa pessoa, o que significava que esse poder não era leitura de mentes. O homem com a venda levantou a cabeça, com uma expressão chocada. Olhar dentro do próprio coração. Alguns pensamentos passaram pela sua mente esta noite. Isso significava que ele sabia muitas coisas agora. Não demonstre essa expressão, disse Aizen com a voz grave. Faz você parecer fraco. Naruto-kun ainda não é tão poderoso assim. Mas essa é a primeira vez que encontro tal habilidade,
e ainda não descobri o que é. Ishimaru Jin comentou, com a voz animada. Ainda há coisas que nem mesmo Aizen-sama consegue entender. Eu ainda não alcancei o reino da onisciência e da onipotência. O tom de Aizen permaneceu calmo, não afetado pelo desconhecido. Explorar o desconhecido é, afinal, uma das maiores alegrias dos mortais, não é? Sim, você deve limitar seu contato com Naruto-kun por enquanto. Se ele te procurar... Aizen levantou a mão, com o dedo indicador nos lábios. Não responda. Se você precisa falar. Então não minta. Sen respondeu. Sim, eu entendo. Jin, Aizen gritou um nome. O jovem de cabelos brancos respondeu com um sorriso travesso. Aizen-sama, eu darei cobertura ao Sen. E você quer que eu entenda as habilidades do Capitão Uzumaki, certo? Também farei o meu melhor para reunir informações para você, Aizen-sama. Aizen sorriu. Jin, sua esperteza nunca deixa de me surpreender. Mas por que não trazer o Capitão Uzumaki para o nosso lado? Perguntou Jin. As habilidades dele são exatamente o que precisamos. Ele parece que seria um ótimo aliado. Aizen inclinou a cabeça, mais uma vez olhando para a lua. Dois sóis não podem coexistir sob o mesmo céu. Ele não está destinado a trilhar o mesmo caminho que nós. Jin não disse nada. Em vez disso, sorriu silenciosamente atrás de Aizen, esticando o sorriso até um ponto exagerado. O luar brilhava no quarto, mas todos os três permaneceram nas sombras, e a luz fraca da janela não os alcançava. Mais tarde, quando Naruto retomou seu treinamento, ele achou isso preocupante. Sen pareceu sentir algo e resistiu à interação com ele. Não importava o que Naruto dissesse a ele ou como ele tentasse intervir. Sen não falava, como se tivesse perdido completamente a capacidade de falar. Assim que o treinamento na sexta divisão terminava, Sen saía rapidamente, evitando qualquer interação com os três. Mas essa mesma atitude deixou Naruto ainda mais certo de que Sen estava de fato conectado àquele inimigo invisível. Enquanto isso, em outro assunto, 1 ano se passou desde que ele começou a treinar para Bankai, mas ele não estava progredindo muito, enquanto os outros começavam a progredir. Embora não tivessem manifestado completamente seus espíritos de espada, eles haviam feito pequenos progressos. Naruto, no entanto, ainda não conseguia materializar a 9 caudas nem um pouco. Nos aposentos da 7ª divisão, Naruto estava sentado de pernas cruzadas, descansando a espada vermelha em seu colo. É o selo dos 4 símbolos que está nos obstruindo. O 9 caudas franziu a testa, pensativo, imitando a expressão de Naruto. Naruto balançou a cabeça. Comparei o progresso do treinamento de Byakuya e Jin ao longo do último ano. Não acho que seja um problema com o selo dos 4 símbolos. O 9 caudas ficou confuso. Se não fosse o selo, por que não houve progresso algum? O talento de Naruto não era inferior ao daqueles 2 pirralhos. Se eles conseguiram, como Naruto não conseguiria. Eles estavam se comunicando com suas espadas, disse Naruto suavemente. O 9 caudas ficou ainda mais confuso. Naruto, do que você está falando? Nós também estamos nos comunicando. E além disso, ele fez uma pausa por um momento, abaixando a voz e falando mais rápido. Nosso relacionamento não é pior do que o deles com suas espadas, não é? Não tem nada a ver com isso. Naruto sorriu. Estou pensando nisso há algum tempo. E agora eu tenho uma resposta. Por que não consigo materializar a espada? Porque eu sou um Jinchuriki. A 9 caudas congelou. Isso lembrou a definição de Jinchuriki. Naruto expressou seus pensamentos em voz alta. Selar uma besta com cauda dentro do corpo e usar seu poder em batalha. Isso é o que é ser um Jinchuriki. Eu estava preso na mentalidade de que o Zanpakuto representa o poder interior. Desde o começo, eu naturalmente considerei você como meu poder interior. Mas 9 caudas, você é uma entidade independente. Ele fez uma pausa, segurando a espada 9 caudas e então, com uma voz firme, continuou. Então, esta espada não é meu poder, mas um poder emprestado de você. Esta espada não pertence a Naruto. Pertence a você, 9 caudas.
A razão pela qual não consigo materializá-la. A razão pela qual não consigo me comunicar com a espada. É simples. Eu não sou o mestre desta espada. O Nove Caudas balançou a cauda. Através dos sentidos de Naruto, observou a lâmina escarlate. Então, este é o meu poder. Se eu quiser atingir o Bankai, também preciso passar por aquele treinamento de Shinigami chamado Blade Zen? Perguntou, mais preocupado com o último. Treinamento era uma palavra que quase nunca existiu em sua vida. Você pode tentar, disse Naruto com um leve aceno de cabeça e um sorriso. Mas, por enquanto, não crie muitas expectativas. O Nove Caudas semicerrou os olhos, seu tom se tornando perigoso. Pirralho, você está me menosprezando. Acha que eu não consigo? Você só está meio certo, respondeu Naruto, levantando a mão. Metade da sua alma ainda está selada na barriga daquele demônio. Além disso, acrescentou, você está na minha consciência agora. A manifestação precisa acontecer no mundo real. O Nove Caudas soltou um ó e alisou seu pelo eriçado. Mas tentar não custa nada. Ele fez uma pausa e perguntou casualmente, como está indo sua pesquisa sobre o selo dos 4 símbolos? Nenhum progresso inovador ainda, admitiu Naruto, balançando a cabeça. Algumas coisas não podem ser aplicadas a nós. Ele teve uma ideia. O selo dos 4 símbolos poderia ser usado nos capitães que haviam sofrido holovicação, o poder que causou a holovicação deles, assim como o poder das bestas com cauda, também era uma interferência externa. Essa ideia tinha grandes chances de dar certo, mas o maior problema era que ele não conseguia descobrir onde eles estavam agora. O Nove Caudas não fez mais perguntas. Resultados não eram algo que pudesse ser forçado. Se Naruto havia levado aquela promessa a sério, era algo visível a olho nu. Ele estava falando sério. Ele estava tentando. O Nove Caudas fechou os olhos e começou a tentar o treinamento Zen da lâmina. Já que Naruto estava se esforçando tanto, ele também tentaria. Naruto sacou a segunda lâmina. Esta lâmina chamava-se Ashura. Desde o seu lançamento, ela permanecerá silenciosa. Ele a colocou no colo. Durante o treinamento Zen da lâmina, tentou se comunicar com a lâmina. Mas o resultado foi o mesmo de antes. Ashura não tinha consciência e não respondia. No entanto, aquele poder fraco estava firmemente envolto pela energia forte e cálida de Ashura. Aquele poder fraco não era mais tão fraco. Havia se tornado muito mais forte do que antes, mas ainda estava adormecido, ainda fermentando. Como um broto dentro de uma semente. Acumulava força, preparando-se para romper sua casca, esperando para germinar. Naruto o nutriu cuidadosamente ao deixar o mundo da consciência. Ele pensou, Ashura também poderia não ser seu próprio poder. Embora esse poder fosse forte e cálido, dava-lhe uma sensação semelhante à de um Nove Caudas sem consciência. Não lhe pertencia. Seu verdadeiro poder provavelmente era aquela semente. Ela ainda não havia crescido. Estava ofuscada pelo brilho da Nove Caudas e de Ashura. Mas Nove Caudas apareceu em seu corpo por causa do selo de seu pai. Então, o que dizer desse poder chamado Ashura? Porque ele existia. A Nove Caudas havia dito que Ashura era o ancestral do clã Uzumaki. Então seria esse o poder dos ancestrais protegendo os filhos do clã Uzumaki? Ou haveria outro motivo? Após compreender um pouco a essência das 2 lâminas em suas mãos, Naruto desacelerou seu treinamento de Bankai. A lâmina da Nove Caudas precisava esperar que a Nove Caudas recuperasse sua alma por completo. Talvez que o selo fosse quebrado. A lâmina Ashura, sem consciência para responder, precisava esperar que aquela semente brotasse. Ele começou a se concentrar no estudo do selo dos 4 símbolos e do selo da morte do ceifador. Um dia, Mayuri foi procurá-lo. Você levou um ano inteiro só para pesquisar o jutsu de invocação? Naruto perguntou, olhando para ele. Não foi minha escolha demorar tanto, respondeu Mayuri com um sorriso, balançando a cabeça. A tecnologia Jigai é muito útil para os Shinigami que foram para o mundo dos vivos. O capitão comandante me fez focar nela e promovê-la ao Gotei 13. Foi uma tarefa bastante trabalhosa.
Só recentemente tive tempo. A técnica que você me ensinou é realmente interessante, continuou Mayuri. Na verdade, está relacionada à tecnologia espacial. Ele estendeu a mão e cobriu a mesa. Heiatsu surgiu. Não houve cânticos, nem sinais de mão. Sob sua palma, um pequeno conjunto de encantamentos se formou rapidamente. Com uma leve baforada, fumaça branca surgiu e vários livros se materializaram do nada. Mayuri semicerrou os olhos. Assim mesmo. Kido relacionado ao espaço foi classificado como proibido pela Central 46. Mas a técnica que você forneceu, Capitão Uzumaki, é surpreendentemente segura. Estes são os resultados da minha pesquisa. Naruto os sentiu. Confirmou que não havia nada de estranho nos livros e estendeu a mão, com a intenção de pegar um. Com um estalo, Mayuri levantou a mão, batendo-a no livro e pressionando a mão de Naruto. Isso não vai funcionar, disse ele. Em seguida, continuou Mayuri, Capitão Uzumaki. Kurotsuchi Mayuri estava ansioso e cheio de expectativa. Embora não houvesse muito que estudar sobre jutsu de invocação, e não fosse particularmente difícil, seu valor como tópico de pesquisa não era muito alto. Contudo, através dela, era possível vislumbrar a ponta de um sistema de conhecimento vasto e desconhecido. Nenhum cientista poderia resistir à sede de conhecimento. Tenho um problema. Naruto pensou por um momento, depois tirou a mão do livro. Por favor, espere aqui um momento. Ele se levantou e saiu. Pouco tempo depois, voltou com um coelho na mão. Mayuri estreitou os olhos. Embora a Soul Society fosse um mundo de mortos, ela também tinha um ecossistema bem estabelecido, do qual os animais faziam parte. Mas um coelho? Que tipo de tema de pesquisa é esse? Sua própria pesquisa sempre começou com almas. Eu selei este coelho. Naruto colocou o coelho sobre a mesa. Um poder está armazenado em seu corpo. Gostaria que o capitão Kurotsuchi quebrasse o selo e extraísse o poder sem prejudicar a vida do coelho. Agora mesmo, ele saiu e transformou temporariamente o coelho em uma espécie de Jinchuriki. A vida de um coelho. Mayuri estalou a língua. O capitão Uzumaki é realmente misericordioso. No entanto, este selo tem alguma relação com você? Naruto respondeu suavemente. O capitão Urahara não faria perguntas tão irrelevantes. Mayuri estalou a língua ainda mais alto. Ah, e deixe-me lembrá-lo. Naruto inclinou a cabeça e olhou para ele. Não tenho muita esperança de que você consiga quebrar o selo. Afinal, isso é algo que nem mesmo o capitão Urahara conseguiu realizar. O comportamento de Mayuri de repente ficou severo, seu tom hostil. O capitão Uzumaki realmente confia naquele homem. Se ele fosse capaz, não teria fugido da Soul Society como um rato. Só porque ele não conseguiu fazer isso, não significa que eu não consiga. Ele agarrou o coelho pelas orelhas. Espere só, capitão Uzumaki. Mas da próxima vez, o que eu quero não será tão insignificante. Você pode vir até mim a qualquer momento para pegar um novo coelho se não conseguir. Naruto acenou alegremente para ele. Mayuri saiu, exalando uma aura feroz. Olhando para trás, Naruto suspirou. Urahara Kizuki não havia se aprofundado na quebra do selo dos 4 símbolos. Ele tinha apenas mencionado isso casualmente. Mas, como esperado, usar a competição entre pessoas pode de fato estimular muita motivação. Ele pegou o livro e começou a ler. Logo na primeira página, Naruto suspirou novamente. A avaliação anterior de Urahara Kizuki estava correta. Kurotsuchi Mayuri era de fato uma pessoa muito inteligente e capaz. Ele modificou o jutsu de invocação e o executou usando Kido. A dificuldade não era particularmente alta, aproximadamente equivalente a um feitiço de ligação dos anos 20 ou 30. Ele também simplificou a técnica, tornando-a ainda mais eficiente do que antes. Tanto que, no próximo livro, ele deduziu um jutsu de invocação reversa e o combinou com a técnica Shunpo, desenvolvendo um método para usar o jutsu de invocação para transferir-se rapidamente dentro do mesmo espaço. No entanto, havia-se passado apenas um ano, e essa técnica ainda não estava totalmente aperfeiçoada.
Mayuri admitiu francamente no livro que essa técnica tinha falhas. Embora fosse uma transferência espacial durante o movimento, o tempo de ativação era muito longo, tornando a importância da transferência espacial mínima. Além disso, a técnica era extremamente difícil de aprender. Não só exigia um controle delicado sobre o poder espiritual, mas também exigia um alto nível de reflexos. E como Mayuri não estava particularmente interessado neste poder, pesquisas adicionais levariam muito tempo. Ele parou por aí, mas ele também escreveu que, se Naruto estivesse interessado nesta técnica, ele poderia continuar a pesquisa depois de fornecer algo que quisesse. Verdadeiramente um homem reconhecido por Urahara Kizuki. Esses livros foram muito benéficos para Naruto. A longa vida de um Shinigami trouxe consigo uma vida com poucas mudanças. Naruto passava os dias cuidando de assuntos do esquadrão e estudando repetidamente o selo dos 4 símbolos e o selo da morte do ceifador. Ocasionalmente, Nove Caldas reclamava, culpando Minato por selar sua outra metade, tornando impossível para ele praticar Bankai agora. O Mayuri vinha até ele, com uma expressão sombria, exigindo um novo coelho. Quebrar o selo dos 4 símbolos foi uma tarefa muito difícil. Tudo o que os seladores precisavam fazer era selar, mas aqueles que quebraram o selo tiveram que considerar muitas outras coisas. Sem que você percebesse, a estação das cerejeiras florescendo havia chegado novamente. Suzuki Aizen fez-lhe uma visita. Depois de trocar gentilezas, Naruto-kun não deve ter nada urgente para fazer ultimamente, certo? Perguntou Aizen. Naruto balançou a cabeça. Você gostaria de comparecer à cerimônia de abertura da Academia Shio de Artes Espirituais? Aizen estendeu o convite. Naruto ficou momentaneamente atordoado enquanto olhava pela janela. É aquela época do ano de novo, não é? O início do novo semestre. Mas por que Aizen-san me convidaria? Aizen sorriu. Naruto, você me conhece. Eu participo da cerimônia de abertura todo ano. Todo ano, ouço os alunos falando sobre o desejo de conhecer o Uzumaki Naruto, o capitão mais jovem. Eles estão tão ansiosos. Eu queria realizar o desejo deles, então vim convidá-los. Naruto assentiu. As emoções refletidas através de sua capacidade sensorial mostraram que essa parte da conversa foi sincera. Já que Aizen-san colocou dessa forma, não tenho motivo para recusar, concordou Naruto. Aizen ergueu a cabeça e olhou pela janela com ele. No pátio da 7ª divisão, uma cerejeira se erguia, suas pétalas esvoaçando como chuva ao vento. Que maravilha, Naruto! De repente, como se estivesse se lembrando de algo, Aizen se virou. Se ao menos a Sociedade das Almas pudesse ficar assim para sempre. Naruto ficou surpreso. Sua capacidade sensorial indicou que essa afirmação era uma mentira. O dia do novo semestre chegou rapidamente. A presença de 2 capitães no evento trouxe um largo sorriso ao rosto de Dyakou. Naruto, já acostumado a tais ocasiões, recitou o discurso que havia preparado na noite anterior. Quando ele terminou, Tsuki Aizen subiu ao palco. Seu discurso era diferente do que Naruto já tinha ouvido antes. Parecia que ele o reescrevia para cada novo grupo de alunos a cada ano. No final, Aizen sorriu para eles. Espero que todos vocês se tornem Shinigami excepcionais. Todos os anos, eu libero meu Zanpakuto como uma bênção para os novos alunos. Mas este ano, o Capitão Uzumaki também está aqui. Ele se virou e olhou para a figura loira na plateia. Naruto, você gostaria de fazer uma demonstração para eles? Naruto balançou a cabeça. Sua lâmina não era adequada para a exibição. Aizen levantou a mão e a colocou sobre a espada. Então farei como sempre. Ele sacou sua espada e começou um encantamento para sua libertação. Quebre! Kika Suijitsu. Ilusões de água corrente surgiram, refletindo imagens falsas. Os alunos ficaram boquiabertos de espanto. O olhar de Naruto perfurou as sombras ilusórias à sua frente, e ele sorriu enquanto fixava o olhar em Aizen no pódio. A essa altura, tal nível de ilusão não o afetava mais. Cada Zanpakuto tem habilidades diferentes. Aizen falou suavemente. Esta é minha. Depois de um momento, ele embainhou sua espada.
Dinyakou coçou a cabeça. Algo parecia faltar este ano. Depois de se despedir dos dois capitães e fazer planos para encontrar Naruto mais tarde em uma taverna, de repente ele percebeu. O capitão Aizen pulou a parte habitual ao liberar seu Zanpakuto. Nos últimos anos, quando ele demonstrava sua Zanpakuto tipo água para os novos alunos, ele sempre descrevia suas habilidades específicas. Embora não fosse muito poderosa, era uma das poucas na Soul Society com capacidades de ilusão. Mas este ano, ele não explicou. Ele esqueceu, ou ele pulou porque os discursos dos dois capitães eram longos. Naruto retornou aos aposentos da divisão. A mentira que escapou dos lábios de Suki Aizen naquele dia permanecia em sua mente. Mas parecia que essa era a única mentira. Seja durante o discurso para os alunos da academia Shin ou nas interações cotidianas, Suki Aizen permaneceu o mesmo sincero e gentil capitão Aizen. Sen Kanami também foi observado de perto. Embora ele mantivesse seu comportamento habitual, evitando interagir com os outros durante o treinamento e desaparecendo imediatamente depois, Naruto aprendeu sobre o Shikai de Sen com os membros da 9ª divisão. Era chamado de Suzumushi, um Zanpakuto com habilidades hipnóticas. Hipnose. Esse era um poder que o intrigava. Embora tivesse descoberto seus efeitos, ele ainda não conseguia entender como funcionava. Alguém se deixava levar pelo seu feitiço só de vê-lo. Ou havia outro método. Enquanto Naruto continuava sua pesquisa, ele também os observava. Ele já havia feito progresso no selo da morte do ceifador. Os resultados foram quase idênticos às conclusões que ele havia tirado do pergaminho que lhe foi dado por Orochimaru. De fato, era uma técnica semelhante ao Jutsu de invocação. Graças ao trabalho de Orochimaru e à técnica completa do selo da morte do ceifador, Naruto até descobriu uma maneira de desfazê-lo. Era preciso encontrar o símbolo do demônio e usá-lo para realizar o ritual, invocando o Shinigami. Quando ele aparecia, abria-se sua barriga, liberando as almas que estavam dentro, permitindo que encontrassem seu devido lugar. Almas fragmentadas retornariam aos seus corpos. Os mortos retornariam à terra pura. Enquanto a pesquisa de Naruto progredia bem, Kurotsuchi Mayuri enfrentava dificuldades. Encontrar uma maneira segura de liberar o poder do corpo de um Jinchuriki o incomodava muito. Progressos significativos foram feitos recentemente. Inicialmente, era impossível garantir a sobrevivência de um coelho após a extração do poder, mas agora eles podem sobreviver até uma semana após a extração. Mas o impacto significativo que isso teve em sua expectativa de vida era inaceitável para Naruto ou Mayuri. Mais um ano se passou. Naruto estava cuidando dos assuntos nos aposentos da divisão. Capitão. O vice-capitão Kotsubaki, Jinemon, irrompeu pela porta às pressas. Um Ryoka, Mal, S, viajante, S, derrotou à força os guardas no portão do Riacho Azul e invadiu a Seiritei. Ele parece hostil e já derrotou vários oficiais sentados, embora nenhuma morte tenha sido relatada até o momento. Naruto se levantou. Um Ryoka. Ele é um homem de longos cabelos negros, carregando uma garotinha de cabelos rosa no ombro, relatou Kotsubaki Jinemon. Ele é muito forte. Não conseguimos reunir mais informações. Não conseguimos nem forçá-lo a soltar seu Shikai.